Respondeu o cego: Mestre, que eu veja, glória a Deus, que eu possa enxergar novamente. Aleluia. E Jesus disse: tenha bom ânimo, meu bom homem, porque a tua fé te salvou. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, nesta noite, ela revela, ela vai contar, irmãos, a história que Jesus Cristo, certa vez, quando se fez homem e veio a este mundo para pregar a sua santa palavra, para, irmãos, levar o seu santo evangelho a muitas nações. A palavra de Deus diz, irmãos, revela que Jesus, por onde ele passava, multidões o acompanhavam. E a palavra de Deus diz, revela nessa noite que Jesus, chegando em Jericó, e quando ele estava próximo para sair da cidade de Jericó, a palavra de Deus diz que Jesus, passando com sua multidão, estava um homem cego de nascença, que o nome se chamava Bartimeu. Este homem, irmãos, era filho de Timeu. E a palavra de Deus revela que este homem nunca tinha visto antes a luz do mundo. Glória a Deus. Porque, irmãos, ele era cego de nascença. Glória a Deus. E ouvindo Bartimeu que Jesus passava, aleluia, por aquela estrada, a palavra de Deus revela, irmãos, que Jesus, passando por aquele caminho, Bartimeu ouviu. E Bartimeu, ouvindo Jesus passando, ele sabia que naquele dia, quando o mestre passava naquele caminho, teria uma esperança para aquele problema, que para ele achava que não era possível ele nunca mais chegar a ter a sua visão novamente. E a palavra de Deus diz que ele, ouvindo Jesus passando, glória a Deus, a palavra de Deus revela que Bartimeu começou a clamar. Bartimeu começou a dizer: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho do Deus vivo, tem compaixão de mim. Aleluia. Mas a palavra de Deus, irmãos, revela que muitos daquela multidão chegavam àquele mendigo, aleluia, e repreendiam para que ele se calasse, para que ele, irmãos, não chegasse a incomodar o mestre. Aleluia. E a palavra de Deus revela, irmãos, que Jesus, ouvindo Bartimeu clamar pelo seu nome, Jesus, ouvindo aquele cego clamar cada vez mais alto, para que Jesus chegasse ao seu problema, para que ele pudesse se aproximar de Jesus, porque ele sabia que aquele dia seria o dia que teria solução para aquele problema, que para ele não tinha mais solução, para ele não tinha mais jeito, porque ele era cego de nascença, irmãos. Aleluia. E a palavra de Deus diz, irmãos, que chegando Bartimeu até, se aproximando Bartimeu, e um santo só se pôs de pé, e chegou à presença de Jesus. E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus, irmãos, nessa noite nos revela que Bartimeu, chegando à presença do mestre, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para Bartimeu e disse: Bartimeu, o que queres que eu te faça, meu bom homem? Aleluia. A palavra de Deus diz que Bartimeu, olhando para Jesus, e falou: Mestre, que eu possa voltar a ter a minha visão, a ver a luz do mundo, a enxergar novamente. Glória a Deus. E a palavra de Deus revela, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer, nesta noite, que Jesus, olhando para Bartimeu, chegou e disse: tenha bom ânimo, meu bom homem. Aleluia, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Por isso eu vos digo, irmãos, que cada um de vocês que está aqui nesta noite, pode ser 3 ou 4 reunidos, mas a palavra de Deus diz que Jesus diz: onde tem 2 ou 3 ou 4 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E pode crer, meu irmão e minha irmã, que Jesus aqui neste culto, Jesus aqui, todos reunidos, aleluia, Jesus está presente aqui. Jesus nesta noite, irmãos, ele está operando. Ele está, irmãos, operando mesmo um milagre. Glória a Deus que operou
grande e poderosamente na vida de Bartimeu. Porque Bartimeu achou que para ele estava tudo perdido, que para ele não tinha mais solução, porque ele nunca enxergou, ele nasceu cego, aleluia, que nem a medicina, meu irmão, com tantos avanços, o homem cego de nascença não é possível que tenha sua visão restaurada, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz, ela revela que Bartimeu, a partir do momento que ele chegou clamando pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele se aproximando de Jesus, chegou e fez a obra. Jesus chegou e operou o milagre, que ele achava que para ele não era mais possível, não teria mais solução para o caso dele. Por isso eu vos digo, irmã Maria, que Jesus ele está operando na tua vida. O mesmo Jesus que operou em forma de homem, que Deus o enviou a este mundo para que pregasse, se fez carne e se fez homem, depois morreu e ressuscitou para dar vida eterna para cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que nenhum de nós merece para o céu. Por que não merece para o céu? Se você me perguntar, irmão José, por que nós não merecemos ir para o céu? Porque, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo, ele foi condenado injustamente. Ele morreu e ressuscitou naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudesse estar aqui hoje, para que eu e você pudesse estar aqui agora, ouvindo esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus vai nos dizer em João 14, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus disse, ninguém vai ao reino de meu Pai. Ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim mesmo. Porque, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, após ter ressuscitado no terceiro dia, antes de subir para o reino de Deus e assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a palavra de Deus diz, irmãos, que ele disse, eu irei preparar lugar, preparar morada. E ele disse, eu voltarei outra vez. Aleluia. Eu voltarei para que onde eu esteja, vós esteja também, junto de mim e de meu Pai. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, irmão, a palavra de Deus revela que só subirá o reino de Deus. Aleluia. Aquele que aceitou, o único que pode fazer tudo por mim e por você, e por cada um que aceita Ele, e por cada um que confessa Ele como seu único Senhor, como seu único Salvador da sua vida abençoada aqui neste mundo. Aleluia. E a derradeira morada, irmãos, que é no reino de Deus, porque Jesus disse, só Ele é o caminho. Não existe outro caminho a não ser esse, é Jesus. Porque sem Jesus, nenhum homem subirá ao reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus vai nos revelar que Jesus Cristo, ele chegando, ele faz a obra. Se você confessar Ele e você tiver comunhão com Ele, o médico ele pode até lhe desenganar. O médico ele pode chegar para você e dizer, você pode estar com uma doença mortal, você pode ser diagnosticado, meu irmão e minha irmã, com uma doença maligna. Glória a Deus. E o médico dizer, você só tem 1 ano de vida. Aleluia. O médico dizer, para você não tem mais solução. Para você está tudo perdido. Como Bartimeu achou que estava perdido para ele. Aleluia. Mas quando ele se aproximou de Jesus, Jesus chegou e fez a obra. Jesus chegou e abriu os olhos de Bartimeu naquele dia. É o mesmo Jesus de hoje. Ele não opera mais aqui como homem, quando operou o mesmo Deus desta palavra. Aleluia, mas ele opera no reino de Deus. Ele opera, meu irmão e minha irmã, com o Espírito Santo e a autoridade que vem do Pai Todo-Poderoso. Aquele que receber Ele à direita. Aleluia. Esse chega na sua vida e faz aquela obra que o melhor médico ele não pode fazer. Aleluia. Porque, irmãos, eu vos digo que o médico ele é entendido. Sabido só tem Jesus. Sabido só tem Deus. Aquele que nos criou. Aquele que nos fez do pó da terra.